Se você cometeu erros na sua vida e você fica se torturando por isso até hoje, vem cá que eu quero conversar bem baixinho com você, tá? Senta aqui, mulher, bora conversar. Bora pro vídeo. Recebi um comentário que eu vou ler aqui pra você, tá? Que originou no tema desse vídeo, mas eu quero te contextualizar. Bora lá, deixa eu ler aqui. Tati, faz um vídeo sobre como se defender, se desprender dos erros do passado. Cometi muitos erros na minha vida acadêmica e profissional. A gente vai passo a passo aqui, tá? Como se desprender dos erros do passado. Cometi muitos erros na minha vida acadêmica e profissional. Agora eu te digo, quem nunca? Quem nunca cometeu erros? Seja na faculdade, na escola, no trabalho, sabe? Aquela coisa assim, tem coisas que eu olho pra trás e penso assim, caramba, se eu tivesse feito diferente, mas não fiz, né? Fiz o que fiz e ponto, acabou-se. Mas enfim, vou já te contar algumas histórias aqui. Inclusive, muitas vezes penso que também decepcionei e irritei pessoas que trabalhavam comigo por conta dos erros que cometi. Porque se a gente comete erros, a gente desaponta algumas pessoas, esse é o caminho natural, né? Todos os erros foram contra mim mesma, nunca prejudiquei ninguém intencionalmente, mas por muitas vezes, por imaturidade, acabava deixando de cumprir demandas, creio que irritei e chateei meus colegas, ok? Sinto às vezes que perdi a confiança em mim mesma e tenho receio de que os outros também tenham perdido essa confiança em mim. Agora, estou tentando seguir em frente e fazer tudo diferente. Mas toda vez que tento dar um passo adiante, aqui entra o babado, ó. Toda vez que tento dar um passo adiante, os erros do passado vêm na minha memória e eu recuo. Então ela tá exatamente aquilo que eu te falei no começo do vídeo, ela tá presa nesse passado de coisas que ficam voltando e revivendo aqui na cabeça dela, como se tivesse acontecido agora ou ontem, tá? Gostaria de saber como lidar com isso, pois não somente quero fazer tudo diferente a partir de agora, como também necessito. Vou ficar muito grata e tal se você acolher minha sugestão. Claro que eu acolho, minhas lindas. Se você tiver uma sugestão de vídeo também, deixa aqui, tá? Porque é muito importante eu saber o que você tá precisando, o que você tá querendo. E se eu, obviamente, puder te ajudar, eu o farei sempre que puder, tá? Então vamos lá conversar. Erros, como eu falei pra você, são perfeitamente comuns na nossa vida. Por que que erros são comuns? Fala aí pra mim. Por que que erros são comuns? Ah, tá, a gente tá gravado, esqueci. Brincadeira. Erros são comuns porque naturalmente, biologicamente, a gente não nasce sabendo de tudo. Antes de andar, a gente fez o quê? Engatinhou. Quando a gente saiu daquele processo de engatinhar para começar a andar, a gente comete erros, que são o quê? As quedas, né? Então a criança ela começa a ficar aqui no sofá, tateando algumas coisas, até ela conseguir ficar em pé e andar. Mas antes de andar, ela teve uma série de erros que proporcionaram para essa pessoa andar direito. Então hoje, se a gente não tem algum problema neurológico, a gente não vive caindo por aí, né? Se você não tem nenhum problema de ouvido, nada, você não vive caindo por aí. Você anda bem. Por que que você anda bem? Porque existiu uma tentativa e um erro, ok? Outro exemplo. Você sabe andar de bicicleta? Você já aprendeu em algum momento da sua vida a andar de bicicleta? Eu aprendi um dia a andar de bicicleta. Caí, rasguei meu pé, eu tenho uma cicatriz aqui no meu pé, tá até hoje por causa disso. E é normal no processo de aprendizagem. Antes de você aprender a ler, a escrever, você comete erros. Um dia desses a gente estava vendo umas tarefas do Fernando aqui, quando ele era criança, que a mãe dele trouxe, minha sogra trouxe. Ele escreveu, parece que cabeça com Z. Né? Quando é criança, sei lá quantos anos ele tinha. 5 anos, 6 anos, sei lá. Erros. Agora você acha justo que eu fique me martirizando por uma coisa que eu não sabia escrever quando eu tinha 5 anos? Imagina se hoje eu chego com você e falo assim, amiga, tu nem sabe. Nossa, eu tô me torturando aqui na minha cabeça porque quando eu tinha 5 anos, eu não sabia escrever. E aí eu errei uma palavra e, menina, essa palavra errada fica vindo na minha mente o tempo inteiro. O que você ia pensar de mim? Escreve aqui nos comentários, agora eu quero saber, fiquei curiosa. O que você ia pensar de mim? Vou dar 2 segundos aqui enquanto eu bebo uma água pra te escrever. Já? Pois é.
No mínimo, você ia pensar assim, nossa, Tati, mas como assim? 5 anos, nada a ver. E aí você não ia achar nada a ver uma história dessa, né? Então, quando a gente cresce, o nosso processo, infelizmente, por isso que existe aquela frase, né, que se conselho fosse bom, ninguém dava vendia. Porque tudo aquilo que eu falo de conselho para você aqui, muitas das coisas eu tive que passar. Outras coisas são baseadas ali em estudos, na minha profissão como psicóloga há mais de 10 anos, se baseia nisso. E outra parte das coisas se baseia nas minhas experiências, nas experiências que eu tive em relação à minha própria vida. Só que, infelizmente, os nossos aprendizados, eles são muito pautados naquilo que a gente faz que não dá certo. Muito mais do que aquilo que dá certo. Então, quando essa nossa amiga aqui está presa em comportamentos que ela teve, porque ela tem medo de que as pessoas não confiem mais nela, ela não se dá a chance de evoluir. Ela está presa só no erro e ela não se dá a chance de recalcular a rota e fazer de uma forma diferente. Porque isso com certeza tem um tempo. E tempo não significa 5, 10, 15, 20 anos para trás. Às vezes, ano passado, você tinha uma ideia completamente diferente do que de alguma coisa que você tem hoje. Eu, ano passado, tive uma virada de chave muito grande na minha vida sobre constância, por exemplo. Sobre calma, sobre paciência, sobre ser constante, sobre fazer 1%. Porque eu sou uma pessoa, não sei se você já percebeu, mas eu acho que não, eu sou muito agitada. Eu quero as coisas logo, eu tenho pressa, você entende? Só que quando isso vai para o comportamento do dia a dia, isso me atrapalha. Então, essa é uma visão que eu adquiri de setembro do ano passado para cá, não faz muito tempo. Tem nenhum ano. Então eu mudei a minha visão. Se eu mudo a minha visão, eu mudo o meu comportamento. Aí não cabe eu ficar presa em que as pessoas lá de trás pensam, ai, mas é porque a Tati é muito agoniada. Ai, mas é porque não sei o quê. Tá, mas agora eu não sou mais. Então eu preciso me reapresentar para mim e para as pessoas que vão chegar na minha vida daqui para frente. E não ficar presa naquilo que as pessoas acham de mim ou em quem eu era no ano passado. Você entende? Porque eu não tinha o conhecimento, eu não tinha a maturidade, eu não tinha o jeito de lidar com algumas coisas. Porque se você é uma pessoa que está buscando crescimento, todos os dias você aprende algo novo. Todos os dias. Inclusive, 3 livros viraram a chave completamente na minha cabeça. Eu já até fiz vídeo aqui sobre eles, que foi A Única Coisa, O Sem Esforço e o Disciplina e Destino. Menina, mudaram a minha forma de olhar as coisas. Eu vou falar mais sobre eles lá no grupo de membros. Inclusive, lá nos membros, se você ainda não tá, tem um link aqui abaixo. Tem 2 links importantes aqui, tá? Só para você se situar. Tem o do manual da desativar o modo Songamonga e ativar o modo protagonista gratuito para você. E tem o link do grupo de membros também no canal, tá? Que é um presente para você também, um precinho menos que um cafezinho, menos que uma fatia de pizza aí na tua cidade. Então, cuide logo, tá? De se inscrever lá também. E eu vou falar mais sobre essas questões dos livros que mudaram a minha mentalidade, como mudaram e por que mudaram, e vou recomendar para você também, tá? Que tá lá nos membros, né? Então, quando você estuda, quando você se movimenta, quando você conhece um lugar novo e pessoas novas, automaticamente você vai tendo uma nova visão das coisas. Por isso que é importante as experiências. Por isso que é importante você não se enxergar como uma pessoa pronta, mas como uma pessoa em constante aperfeiçoamento. Imagina se eu, quando era bebê, eu ou você, quando éramos bebezinhos, crianças, a gente errou, caiu, sentou, começou a chorar e nunca mais tentasse andar. Se a gente nunca mais tentasse. Você imagina? Metade das pessoas do mundo não ia andar hoje. Já tá o quê? Refém de uma cadeira de rodas que Deus o livre, tá repreendido em nome de Jesus. Mas é isso. Então, quando eu me culpo por um erro que eu cometi, quando eu era imatura, quando eu tinha 20 anos, 15 anos, 17 anos, eu não tinha o conhecimento e a maturidade. Eu estava agindo com base naquilo que eu sabia, naquilo que eu conseguia fazer. Só que o que traz pra gente de maturidade pessoal e profissional são as experiências. E não tem como a gente ter só experiências bem-sucedidas na vida. A gente vai ter experiências mal-sucedidas o tempo inteiro também. E se você não lida com isso, você vai estar sempre paralisada e frustrada. É muito melhor, olha o estilo de pensamento. É muito melhor pensar, errei aqui para não errar mais nisso aqui, que eu sempre falo isso aqui para você, entrando e saindo reclamando dos mesmos problemas, cometendo os mesmos erros, a gente precisa olhar para o seu lugar. Isso é um sinal de que você paralisou emocionalmente. Se eu tô sempre reclamando dos mesmos problemas e cometendo os mesmos erros, eu tenho um problema que eu preciso resolver. Caso contrário, errou, faz de outro jeito.
Quantas vezes, se você já meteu o dedo na tomada e pegou um choque, quantas vezes mais você já colocou o dedo lá de novo? Só que é muito injusto eu encarar a minha realidade que eu tenho hoje como se eu fosse aquela pessoa de 1 ano, 2, 3 anos, 5, 10 anos atrás. Quando eu estava na faculdade, eu era muito briguenta, né, na verdade eu sempre fui, assim, espivitada. Ninguém cagava na minha cabeça não, irmã, ninguém caga hoje, né, mas antes eu não conseguia me controlar, hoje eu me controlo muito, né, hoje eu sou, né, terapeutizada, anos de terapia, enfim, várias experiências profissionais me trouxeram até aqui, mas eu não era assim, era confusão o tempo inteiro. Se você viesse falar alguma coisa era pou, 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 não queria saber não, entendeu? E eu hoje, depois de um tempo olhando pra trás, eu fiquei pensando, quantas será? Eu nunca tive consciência disso, assim, nunca ninguém chegou comigo e falou, não vou te dar uma oportunidade porque você tem um temperamento desregulado. Mas eu fico pensando, quantas oportunidades eu posso ter perdido? Quantas portas eu posso ter fechado? Só que o que eu posso fazer pra mudar o passado? Tem uma máquina do tempo que eu posso voltar e mudar pra lá? Não tem. Agora é daqui pra frente. Daqui pra frente eu tenho um posicionamento, daqui pra frente eu decido agir de uma forma diferente, daqui pra frente tudo muda. Agora, se eu fico presa lá atrás, eu vou estar sempre repetindo aqueles mesmos comportamentos que talvez possam ter fechado inúmeras portas na minha vida. E eu não me dou a chance de mudar daqui pra frente. Então, o desprender do passado é trabalhar essas ideias que ficam rodando na sua cabeça, que diz que você ainda é aquela pessoa, e mostrar que você pode ser uma pessoa diferente. E não mostrar para os outros, mas mostrar para você, porque os outros eles vão te enxergar da forma que você se enxerga. Então, quando você fica pautada no erro, você se encolhe, aí você é apática, aí você fica assim, insegura, porque você tem medo de como as pessoas te veem, você não consegue ir para fora, ir para a vida. Não consegue se posicionar toda hora com medo de errar e retomar ser aquilo que era antes, que não vai ser, porque você decidiu fazer de novo. Agora a diferença é, eu peço desculpa para você por um erro que eu cometi e continuo cometendo o mesmo erro. Aí essa conversa não cabe. Mas eu sei que esse não é o caso. A vontade de mudar, ela vem exatamente desse processo de, poxa, errei lá atrás, esse comportamento não foi legal. Como que eu faço para daqui para frente eu ser uma pessoa diferente? E aí, naturalmente, as pessoas vão respondendo você, vão sentindo você também de uma forma diferente. E aí, qual é o problema de tudo isso? É que talvez você não esteja presa no passado, você esteja presa na identidade que você construiu a partir do erro que você cometeu. Aí isso é mais cruel ainda, porque é como se você tivesse aqui uma máscara dizendo que você é aquilo que você fez. E você não é aquilo que você fez, você é o que você vai decidir fazer daqui para frente. Porque erros a gente comete por imaturidade, por falta de conhecimento, por padrões de comportamento. Tem gente que erra porque quer mesmo, né? Tem gente que é sem vergonha porque quer ser sem vergonha. Mas quando eu entendo que é falta de conhecimento, eu busco o quê? Conhecimento. Quando eu entendo que eu tô sempre repetindo aquele mesmo erro o tempo inteiro, eu procuro o quê? Terapia, para melhorar e entender o que eu tô querendo confirmar com aquele padrão de comportamento. E a maturidade, que no caso muitos erros são cometidos por base na imaturidade, a maturidade ela vai te ajudar a se enxergar de uma forma diferente. As experiências você vai tendo, tá? Porque o que traz maturidade é o quanto que a gente aprende com as experiências. Por isso que tem gente que tem 70 anos e é imatura. Porque acha que o mundo deve alguma coisa para elas, porque fica esperando as coisas acontecerem. Porque quando a gente aprende, aí a gente se torna mais maduro. Porque você aprende um novo jeito de olhar, um novo jeito de agir, um novo jeito de falar. E a partir daqui a gente pode construir coisas enormes. E aqui o problema nunca foi o erro. O problema é no que você transforma esse erro. Porque às vezes você transforma ele em quem você é. Aí ele se transforma na sua identidade. A sua identidade é pautada, a visão que você tem de você é pautada na sua identidade. E aí você começa a se comportar sempre a partir desse erro. Então errar é comum, todo mundo erra, isso é normal. Mas se você fizer desse erro a sua identidade, você não consegue sair do lugar nunca na sua vida. E aí qual é o maior problema disso? É que você fica revisitando um passado que você não pode mudar. E aqui no presente que você pode fazer coisas diferentes, você não faz. Aí você começa a evitar desafios, evitar coisas para que você não acesse de novo aqueles erros, mas você nem se dá a chance de evoluir. É como se eu quisesse aprender uma coisa que eu não estou disposta a sentar para aprender. É como se eu quisesse ler, aprender a ler, sendo que eu nunca exercito a leitura. Eu nunca faço a junção das sílabas, das palavras, das letras. Como é que eu vou aprender a ler desse jeito?
Como que você quer ter uma nova visão de você, um novo comportamento daqui pra frente, se você tá com uma identidade pautada naquilo que você fez e se você evita os desafios que podem provar pra você e pros outros que você mudou? Como? Me diz aí. E aí você começa a ser aquela pessoa insegura que se desculpa o tempo inteiro, que não fala, que tá toda hora ansiosa porque, sabe, se tolindo porque não pode cometer erro nenhum. E aí você pauta isso em quem você é e não numa coisa que simplesmente você fez e faz parte de qualquer experiência humana na Terra mesmo. Agora vamos lá, peguei aqui meu caderno porque eu quero falar pra você um passo a passo pra você superar isso. Passo a passo, eu quero que você pare agora, anote para o mundo, anota esse passo a passo aqui, tá? Primeiro passo é você diferenciar a sua identidade do erro que você cometeu, ok? Você não é o erro que você cometeu. Assim como você não é muitas coisas que acabam acontecendo no seu dia a dia aqui. Você é um conjunto, a sua identidade é um conjunto das suas crenças, dos seus jeitos, dos seus aprendizados, da forma como você se expressa. O fato de eu queimar um arroz, por exemplo, não me torna uma pessoa que sempre faz arroz queimado. Eu posso eventualmente queimar um arroz, mas isso não me torna uma pessoa que sempre faz um arroz queimado, ok? Uma segunda questão é o que eu posso fazer daqui para frente com esse aprendizado? O que você aprendeu com o erro que você cometeu? Ai, Tati, eu aprendi que eu preciso ouvir mais as pessoas, que eu preciso prestar mais atenção em algumas coisas, porque realmente eu cometi um erro aqui que, cara, foi falta de atenção e tal, nananã. Se você pode aprender isso e colocar isso no seu dia a dia, coloque. Coloque isso na sua rotina, no seu dia a dia. E aí sim você vai se dar a chance de se desenvolver, que eu acho que essa é a melhor chance que a gente pode se dar na vida. É a chance de crescer. É a chance de se desenvolver. É a chance de fazer diferente, tá? De poder voltar, refletir sobre aquilo que eu fiz que não foi legal e tomar uma nova decisão daqui pra frente, tá? Terceira questão, construa novas evidências de que você pode acertar. Então, caramba, eu queimei um arroz, isso não é sobre arroz, tá? Queimei o arroz aqui, eu cometi um erro. Por quê? Deixei muito tempo, coloquei pouca água, o que que foi? Eu avalio isso para daqui para frente eu crie novas evidências de que eu posso acertar fazer um arroz bom. E aí eu vou, conhecimento, né? Posso ver vídeos, posso ver um monte de coisa sobre como fazer um arroz bom. E a partir disso, começar a agir de uma forma diferente. Aí eu construo novas evidências de que eu não sou aquela pessoa que queimou, mas eu sou aquela pessoa que pode fazer sempre cada vez melhor, ok? Peça desculpas e se comprometa com a sua mudança, se esse for o caso, tá? Porque assim, o melhor pedido de desculpa é a mudança de comportamento, ok? Não adianta você ficar nem pedindo desculpa dos outros, nem ficar aceitando toda hora que as pessoas te peçam desculpa, se você não observa que existe de fato uma mudança de comportamento. Então, se foi um erro pontual, algo que você sabe que não foi legal, peça desculpas e faça exercício de começar a mudar isso. Daqui pra frente eu vou fazer diferente. E ponto, tá? O comprometimento é a chave nesse sentido. E ela falou, a pessoa do comentário falou muito sobre confiança, né? Mas a confiança, ela vai se reestabelecer, se reconstruir com comportamentos diferentes. Então, antes eu poderia ter um comportamento completamente desconfiável, eu não posso confiar na Mariazinha e tal. Mas agora eu posso porque ela está provando para mim, por A mais B, que ela é confiável, que ela entrega as coisas no prazo, que ela faz isso, que ela faz aquilo, né? Então, é muito importante que a gente paute as nossas ações e a nossa vida nesse sentido mais prático. Olha para esse lugar. Então, minha filha, bora deixar o passado no passado. Deixa isso para lá. A vida acontece daqui para frente. Você tem uma nova oportunidade todos os dias de fazer algo diferente, tá? Não se culpe por aquilo que você não tinha maturidade, que você não tinha conhecimento e que você só estava repetindo ali um padrão por agir, às vezes, no automático. O que acontece muitas vezes, tá? Então deixa isso pra lá, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu te vejo no próximo vídeo.